Olá pessoal, voltei aqui nesse último bloco da nossa trilha da Escola de Inovadores. Muito feliz por ter passado por esses momentos com vocês, né? Essa é a minha terceira aula com vocês e, claro, agradecer por todo o engajamento no desafio que vocês fizeram, no desafio da pizza, um engajamento lindo, perfeito, que nos deixou muito motivados e motivados também para trazer uma pilha a mais para o desafio final. Mas antes de tudo, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, uso cabelos e barbas pretos, tenho 1,78 m de altura, uso camisa preta, calça verde, pulseiras e vamos então à nossa aula. Eu sou Maicon Geres e hoje nós vamos falar sobre um tema que, honestamente, ninguém nos preparou para viver, né? Que é liderar o inesperado. Bom, mas antes de qualquer conceito, eu gosto sempre de iniciar as minhas aulas contando uma história real. Então deixa eu te contar uma história real. Era uma manhã comum, em 2020. O mundo estava entrando em uma pandemia e tudo parou. Escola, trabalho, rotina, planos. E enquanto muita gente travou, uma jovem de 26 anos decidiu agir. Ela se chama Amanda Gorman, uma poeta, negra, filha de mãe solo, vindo de escola pública nos Estados Unidos. Amanda não era famosa, nem influente, mas ela começou a escrever, a transformar o caos em palavras, em esperança. Em menos de um ano, ela foi escolhida para algo impensável, recitar seu poema na posse do presidente dos Estados Unidos. De frente para o mundo, com voz firme e mãos tremendos, ela entregou versos que rasgaram o silêncio do medo. Sempre há luz, se apenas formos corajosos o suficiente para vê-la, se apenas formos corajosos o suficiente para ser a luz. Amanda não tinha poder, não tinha cargo, mas teve algo raro, liderança sem palco, até o palco vir a ela. Isso é liderar o inesperado. Agora olha para mim, se eu te perguntasse hoje, você se considera um líder? Talvez sua resposta seja, ainda não. Mas essa aula vai virar essa chave em você, porque eu vou te provar que liderança hoje não é sobre cargo, é sobre impacto. Não é sobre estar à frente, mas sobre fazer a diferença onde você está. Nós viemos de uma era do imprevisível. As coisas mudam de uma hora para outra. Uma inteligência artificial que você nunca ouviu falar já pode estar mudando o seu emprego. Uma ideia postada agora no TikTok pode virar uma empresa. Uma notícia, um cancelamento, um colapso, tudo num clique. É por isso que hoje o líder que sobrevive não é o que tem todas as respostas, é o que tem coragem de fazer boas perguntas, é o que fica e se destaca. Como bom administrador de empresas, eu sou apaixonado pelas escolas da administração. Eu acredito que a ciência administrativa é capaz de explicar através da revolução industrial, ou seja, através da evolução do tempo versus todas as escolas da administração, como nós chegamos até aqui através das organizações, através das empresas e principalmente colocando um filtro aí da nossa aula de hoje sobre liderança, nós conseguimos entender como a liderança chegou até hoje, como as escolas contribuíram para os líderes, para a formação de liderança. Por isso, eu quero fazer como uma linha do tempo neste momento, como que se nós pudéssemos entender a evolução da liderança dos últimos anos, através da escola da administração. Tudo bem? Claro que eu não vou me aprofundar nos assuntos, eu vou trazer características da liderança dessa evolução do tempo. Então, para ficar mais claro para vocês, vocês podem depois se aprofundar um pouquinho, só digitar no Google, no ChatGPT, usar ali uma inteligência artificial. Eu também vou deixar no material de apoio alguns links para que vocês possam entender melhor a evolução dos tempos através das escolas da administração.
é perfeito para que a gente entenda os cenários das organizações. Então, de uma maneira sucinta, eu quero falar um pouquinho sobre as lideranças, como elas foram trazendo aí um conceito científico para o líder, tá bom? Eu quero começar no século XIX, na Revolução Industrial, e aí eu vou chamar de o líder capataz. Com a Revolução Industrial, nasce um novo modelo de produção, e com ele, o primeiro modelo de liderança organizacional, o chefe capataz. Aqui, neste momento, o trabalhador era parte da máquina. O líder mandava, o operário obedecia e ponto. Não havia escuta, não havia empatia, não tinha como e não tinha espaço para o colaborador pensar. O líder não queria isso. O líder queria apenas que houvesse produção, pressão, resultado. Visualiza comigo. Era um momento em que estava surgindo as linhas de montagem nas fábricas inglesas. Os supervisores eram aqueles, os líderes eram aqueles com cronômetros na mão, gritos na garganta. Esse foi o início da liderança coercitiva. Mas vamos pensar o seguinte, nesse momento também estava acontecendo uma revolução no mundo, a revolução industrial. Então ninguém sabia ao certo como fazer, todo mundo queria os lucros. E aí este líder, esse momento é marcado por essa liderança. Vamos fazer um salto agora. Vamos para o líder científico, no início do século XX, com o Taylorismo e o Fordismo, tá? Por volta de 1910, entra em cena Frederick Taylor, com a administração científica. O foco? A eficiência, medição, padronização. Taylor via o trabalhador como uma variável de produtividade. Nasce, nesse momento, o conceito de homem-máquina. Tá vendo como muitos conceitos que nós usamos hoje, eles são conceitos que vêm lá de trás? Nesse momento, o funcionário, o colaborador, ele era treinado pelo líder para repetir, não para pensar. E aí, Henry Ford aplica isso brilhantemente com o Fordismo. Esteiras, especialização extrema, produção em massa. Funcionou? Funcionou. Mas o líder ainda era técnico, analítico, ele era o engenheiro do tempo. O problema é que nós continuávamos com líderes que deixavam no ambiente de trabalho zero espaço para criatividade. O colaborador não era treinado para inovar. Talvez você já tenha visto nos livros de história e replicado muitas vezes em apostilas os filmes do Charlie Chaplin, aqueles operários que ficavam ali apenas para apertar um parafuso e eles só trabalhavam naquele momento com aquelas engrenagens e o filme retrata exatamente esse modelo de liderança. Agora, pulando mais um pouquinho para que a gente possa entender alguns conceitos de liderança e como era o líder naquele momento, nós vamos para o líder humanista, de 1930 a 1950, nas escolas das relações humanas da administração. Com os estudos de Elton Mayo, os famosos experimentos de Hawthorne, surge um novo olhar. O trabalhador tem emoções. Olha que interessante, eles começam a tratar sobre isso nesse momento através dos experimentos de Hawthorne. Eles começam a entender que os colaboradores têm necessidades sociais, têm motivação. A liderança começa a mudar. Nasce o conceito de liderança participativa. Agora, ouvir o colaborador, entender o ambiente, entender a temperatura, entender o clima, entender os ruídos, melhorar o clima também, os líderes ali naquele momento começam a perceber que isso aumenta e melhora a produtividade. Então, o líder deixa de ser apenas técnico e passa a ser alguém que inspira, alguém que motiva. Mas cuidado, é claro que sabemos que as empresas, elas existem para gerar lucros. Mas nesse momento, quando as experiências de Elton Mayo em Hawthorne, onde ele começa a fazer as análises do clima, fazer as análises de ruídos e ver que isso aumenta a produtividade, o colaborador, ele passa a ser ouvido, ele passa a ser estudado, mas as empresas, elas estavam mais adotando só discursos humanistas, mantendo práticas autoritárias por debaixo do tapete, né, ao longo de muitos anos.
Eu vou pular mais um pouquinho e eu quero falar sobre o líder estratégico de 1960 a 1980 da escola neoclássica. E vocês percebem que líder estratégico, tudo isso nós estamos falando de conceitos que vêm lá de trás e que são aplicados até hoje. Bom, é neste momento que surge um novo personagem, o líder gestor. Ele pensa em cenário, ele pensa em concorrência, ele pensa em posicionamento, ele toma decisões racionais baseadas em dados. Aqui é o que Peter Drucker nos apresenta por uma gestão por objetivos. É onde o líder ele sai da fábrica e ele vai entender, ele vai tomar o comando de tudo que está também ao redor. Ele agora é o arquiteto das decisões. Bom, agora vamos para um pouco mais perto, o líder carismático e heróico de 1990 a 2000. Com a globalização e ascensão das marcas pessoais, surge o líder celebridade. Steve Jobs, Oprah, Elon Musk. O líder agora é visionário, inspirador, carismático. Ele é o cara do palco, da diferença. Esses líderes trouxeram inovação, mas também centralização. Tudo girava em torno da sua personalidade. E o risco é que quando o líder cai, a cultura desmorona. E agora, chegamos ao colapso do herói, a era do inesperado. Chegamos a um ponto de ruptura, a transição definitiva entre os modelos clássicos de liderança e o que eu chamo de liderança que se adapta em cenário disruptivo. O que vimos hoje não é só uma fase, é uma quebra epistemológica, uma mudança no jeito de produzir, de se relacionar, de consumir e, claro, de liderar. Você lembra do termo VUCA? Pois é, volátil, incerto, complexo, ambíguo? Pois é, já ficou velho. Hoje, nós falamos em novos conceitos, pois precisamos de uma nova liderança, pois tudo quebra com facilidade, as decisões precisam ser rápidas e inseguras. Causas e efeitos não se conectam mais, não dá para entender tudo e tudo, todos e tudo ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, como liderar dentro disso? Como liderar neste novo momento? E aí, pessoal, vocês precisam entender que é o colapso do líder tradicional. Então, eu trouxe aqui todos esses exemplos de liderança, mas para que vocês entendam que nesse novo cenário é o colapso do líder herói. O líder herói, ele sobe no palco sozinho, toma decisões isoladas, centraliza a inteligência, valoriza o controle, a previsibilidade, a autoridade inquestionável. Mas o mundo atual não recompensa o controle, recompensa a adaptação. Pensa, uma decisão estratégica pode ser derrubada por uma trend no TikTok. Uma marca consolidada pode ser cancelada por um único post. Uma cadeia global pode se colapsar por uma guerra do outro lado do planeta. A lógica tradicional, cartesiana e hierárquica quebrou, acabou. As novas exigências do mundo contemporâneo, ela passa por um líder que precisa pensar em rede, não em linha, pensar horizontalmente, de forma fluida e orgânica, precisa integrar múltiplos saberes, tecnologia, emoção, diversidade, ética, dados, tomar decisões inacabadas com bases em experimentos, testes, assumir a não linearidade, onde causa e efeito não se encaixam como antes e, acima de tudo, ser vulnerável, acessível, ser coerente. O verdadeiro líder inesperado não briga com o caos, ele dança com ele. Ele observa os sinais fracos, ele age leve, mas com profundidade. Ele lidera com coragem e humildade ao mesmo tempo. Então, o que temos? A morte do líder herói não é apenas uma mudança de estilo, é uma mudança de paradigma. O fim do líder onipotente, o começo do líder consciente, o fim do eu sei, o começo do vamos descobrir juntos. O fim do palco, o começo da plataforma. Se você lidera como no século XX, você será substituído por quem já entendeu o século XXI. O mundo atual não aceita mais líderes que não saibam escutar, se adaptar, colaborar, errar rápido e recomeçar com mais sabedoria. E mais, o mundo não precisa de mais heróis, precisa de gente real, de coragem real, lideranças de carne e osso, conexão, visão. Então,
A essa altura, você já entendeu. O velho modelo de liderança morreu. Mas eu quero te provocar com uma pergunta que vai além. Se o velho líder foi enterrado, quem é então o novo líder? A resposta é quem tem habilidade rara, enxerga o que os outros ainda não veem. Peter Drucker, o pai da administração moderna, dizia: o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, é agir com a lógica do passado. É quase como dizer, o problema não é o vendaval, é você querer pilotar um drone com um manual de pipa. Isso é captar o invisível, é você perceber o que está mudando antes que a mudança se torne óbvia, é traduzir sinais fracos, é escutar o que o cliente ainda não verbalizou, é entender o incômodo antes da reclamação, é prever o comportamento no mundo onde ninguém sabe o que vai acontecer depois do próximo clique. Bom, como nós viemos aqui de conceitos de liderança e para essa nova ruptura deste novo conceito, eu quero te dar um exemplo que você conhece bem, o Nubank. Quando os bancos ainda estavam orgulhosos das suas filas, das suas letras miúdas, dos gerentes dizendo, infelizmente foi negado. O Nubank começou a ouvir um cliente que nem existia, um cliente imaginário, quase que um sussurro no vento dizendo, eu quero um banco simples, que fale a minha língua. Eu quero resolver tudo sem pedir favor e, se possível, sem precisar ligar para ninguém. E ponto. Disso nasce uma revolução. O Nubank não inventou o cartão, não inventou o crédito, mas reinventou a experiência. Sabe o que isso significa? Que inovação de verdade não é criar o novo, é revelar o que já está lá, mas ninguém viu. Aliás, às vezes o cliente não sabe explicar o que quer, mas sabe exatamente o que não quer. Não quer esperar, não quer burocracia, não quer ser tratado como se estivesse pedindo um favor quando, na verdade, está pagando. O líder invisível capta isso. Ele percebe antes, não por mágica, mas por escuta, por sensibilidade, por leitura de contexto. Tem gente que chama isso de feeling, mas deixa eu te contar um segredo de bastidor. Feeling hoje é dado cruzado com empatia e visão, é inteligência emocional, mas inteligência analítica. E é você saber o que importa antes que fique urgente. Bom, agora você pode estar pensando, mas Michael, é tudo muito novo e eu entendi os conceitos de liderança que ficaram para trás, é um mundo onde tudo está mudando a todo tempo, eu preciso ficar um pouco mais pronto para essa liderança. Eu quero então te apresentar, já neste momento, 4 superpoderes do líder inesperado. Afinal, nós estamos falando de liderar o inesperado, né? Até aqui, eu mostrei que o líder herói morreu, e agora talvez você esteja perguntando, mas se o líder herói morreu, como é que esse líder tem superpoderes? A resposta, pessoal, é simples. Um líder tem sim superpoderes, mas não são aqueles que brilham no peito, são aqueles que sustentam o time quando o mundo desaba. O líder do inesperado não voa, mas ele é a pessoa que, quando todo mundo corre, ele fica e pensa e age. Hoje, eu quero te apresentar os 4 superpoderes do líder contemporâneo, do líder real, superpoderes reais. E aí eu quero te apresentar esses superpoderes de outro jeito. Imagina você entrando na sala da Marvel e vendo ali esses 4 superpoderes. Não com capa, mas com propósito. Não com martelo, mas com clareza. E aí, o primeiro superpoder que você para e começa a identificar o superpoder desse novo líder. A escuta radical, o radar invisível. Imagine um poder silencioso, capaz de ouvir o que não está sendo dito, de captar os sinais fracos antes que se tornem bombas. Este é o poder da escuta radical. Mas preste muita atenção, não é escutar como quem espera a vez de falar, é escutar com o corpo inteiro, com interesse genuíno, com presença. Na ciência da administração, isso se conecta à teoria do cliente interno e à gestão da qualidade total. Empresas que escutam sua base, colaboradores, clientes, tornam decisões mais precisas e duradouras. Um exemplo, a Magalu. Quando notaram que os vendedores tinham dificuldade de linguagem digital,
Ao invés de demitir, criaram um programa de formação. O resultado? Inovação sem abandono, transformação com gente de dentro. A escuta radical é o radar do novo líder. Quem não escuta, lidera no escuro. Bom, o segundo superpoder, quando você está ali naquela sala analisando, é a agilidade emocional. Um escudo invisível, né? Sabe aquela cena clássica do herói em meio ao caos? Explosão atrás, pressão dos dois lados. Ele respira e escolhe. Esse é o segundo poder do novo líder, agilidade emocional. A habilidade de reconhecer o que sente, sem se deixar arrastar por isso, de sentir medo e continuar, de reconhecer a raiva e transformar em diálogo. Esse conceito vem da psicologia Susan David, da Harvard Business School. Segundo ela, a agilidade emocional é a chave para líderes que precisam decidir sob pressão e permanecer humanos no processo. Um exemplo clássico, Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Durante a pandemia, ela combinou clareza de decisões com empatia pública, fez lives com roupas de ginástica, conversou com crianças sobre o coronavírus e, ao mesmo tempo, liderou medidas firmes. Ela foi o escudo do país, sem perder o coração. Segundo exemplo de superpoder que o novo líder precisa ter é a liderança distribuída, a força do coletivo. Aqui vai um segredo de roteiro. Os heróis sozinhos perdem, mas juntos eles viram lenda. Esse é o terceiro poder, liderança distribuída, a capacidade de abrir mão do controle para construir redes de autonomia. Organizações que centralizam decisões afundam na lentidão, mas as que confiam ganham agilidade, inovação e comprometimento. Na teoria dos sistemas abertos, isso se conecta à interdependência organizacional e à governança em rede. O líder do inesperado não é o centro, ele é o conector. Um exemplo real, o Spotify trabalha com squads, pequenos times multidisciplinares com autonomia para criar, testar, errar e corrigir. O líder não manda, ele dá o contexto, o propósito, o suporte. O time voa. A força do coletivo é a única capaz de sustentar o inesperado. Bom, sabemos que o líder herói morreu, mas o novo líder ele precisa ter superpoderes. Então vamos ao quarto superpoder, o pensamento antifrágil, o poder de crescer no caos. Bom, desses quatro superpoderes, por fim, eu quero falar o mais misterioso dos poderes, o pensamento antifrágil. Não é ser resistente, nem apenas resiliente. É mais, é crescer com impacto, é aprender com o erro, ganhar potência com a pressão. E para isso, eu vou utilizar um conceito de Nassim Taleb, que para mim é uma das maiores contribuições contemporâneas para a liderança. O antifrágil é tudo aquilo que melhora com o estresse, com a volatilidade, com a incerteza. Um exemplo, a Patagônia, marca global de roupas esportivas, durante uma crise ambiental que afetou a cadeia de produção, ao invés de esconder, eles escancararam, fizeram campanhas de consumo consciente, reciclaram tecidos, aumentaram o valor da marca. A crise virou capital, a adversidade virou estratégia e o caos virou combustível. Esses são os quatro superpoderes do líder inesperado. Não brilham, não fazem barulho, não vêm com uniforme, mas eles são os únicos que funcionam quando o mundo para de funcionar. E o melhor, você pode desenvolvê-los, porque liderança hoje não nasce no berço, ela nasce da decisão de agir com consciência, no mundo que já não permite respostas prontas. Ufa, muito bem, você chegou até aqui, parabéns! Você sobreviveu à morte do líder herói e já começou a desenvolver seus próprios superpoderes. Mas vamos recapitular rapidinho o que vimos nesse primeiro bloco. Você aprendeu que liderança não é mais sobre status, mas é sobre impacto. Você viu que o chefe da Revolução Industrial teria um colapso nervoso se trabalhasse numa startup hoje. Você entendeu que Taylor organizava a produção, mas hoje quem organiza o caos é você. A gente passou pela fábrica, saiu de dentro das fábricas, passamos pelo palco
E agora a gente está aqui, no campo da batalha da imprevisibilidade. Mas, Michael, e agora? Eu tenho superpoderes, mas não tenho time. Calma, no próximo bloco eu vou te apresentar como esses superpoderes aparecem na prática, como eles funcionam no dia a dia de um líder real, que precisa decidir, errar e aprender, e liderar, mesmo sem script. Vamos falar de influência sem autoridade, de decisões em meio ao caos e de como a consciência social e coerência pessoal são os novos indicadores de desempenho. No século passado, liderança se media em metas, no presente se mede em impacto e no futuro se medirá em quem ainda te segue quando o Wi-Fi cai.